A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Estamos um pouquinho atrasados nas nossas gravações porque eu fiquei resfriada e foi um resfriado bem forte. Mas graças a Deus estou bem e estamos voltando agora para completar o nosso CPO, enviar para vocês todos os vídeos que ficaram faltando para nós concluirmos. Hoje iremos falar sobre o papel da regente, é isso mesmo, o papel da regente no círculo de oração. Os irmãos podem ver, podem observar que nós estamos utilizando sempre a parte voltada ao círculo de oração. Porém, o princípio básico que está sendo colocado aqui, ele é válido para todos os regentes. Podem ser regentes de varões, podem ser regentes de jovens, pode ser regentes de criança. O princípio que é colocado, ele é válido para qualquer regente. Como nós somos assembleianos, a gente segue essa linha e eu, no caso, como a pastora e professora, dei preferência e dá o segmento do círculo de oração. Nós vamos passar pela mocidade ainda, vamos passar pela líder de criança, não passamos por varões, porque demos a preferência em colocar a parte de obreiros, diácono, cooperador, presbítero, pastor. Nós achamos por bem levar nesta linha, porém os princípios de liderança já servem para o líder de obreiros ou para o líder de varões, assim como os princípios de regência também são válidos para o regente de varões. Então você que é um regente de varões, preste bastante atenção. E os demais regentes de departamentos também, porque os princípios são muito importantes. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e esse é o nosso curso CPO, que está incluso no nosso curso básico de teologia da AD Missão para o Mundo. Que Deus abençoe a sua vida e vamos à aula. Para você que está me acompanhando e tem a apostila ou tem o PDF, nós estamos na página 33, que diz assim: a regente tem um papel fundamental na igreja. Que papel é esse? Conduzir o louvor com sensibilidade espiritual e preparo técnico. É claro que existem pessoas que fazem cursos extras, cursos de voz, curso de técnica de regência, e isso é muito bom, é importante que você busque estudar. Existem muitos cursos na internet falando sobre a preparação da voz, sobre a colocação, as divisões das vozes, como você organizar. Tudo isso você consegue na internet. Como impor a sua voz, como treinar a sua garganta. É muito bom que você, regente, possa buscar se capacitar, buscar também o preparo técnico. No nosso caso, como é um curso preparatório para obreiros com base bíblica, não é um curso preparatório com base técnica. Tudo que eu vou apresentar aqui para vocês são princípios espirituais, que faz diferença também. O preparo técnico é muito importante, mas o preparo espiritual também é. Olha, se não disser que é até muito mais. Porque, como eu disse, a regente ela tem o dever de conduzir com sensibilidade o louvor espiritual da igreja. Então, se você não está bem espiritualmente, não sei se você já prestou atenção, mas o louvor não vai sair muito bom. A regência não sairá muito bem, porque você é quem está conduzindo, você é quem está regendo. E se você não estiver bem espiritualmente, acredite, não vai sair como você gostaria. Eu tenho certeza que você que é regente já teve experiências como essa de dizer: oh meu Deus, hoje eu não estou bem, hoje não é um bom dia daqueles em que eu estou fogo puro, né? Espiritualmente cheia. E você vê a diferença. Mas preste atenção que é necessário que ela também, ou ele, no caso o regente, também tenha preparo técnico. Não é errado buscar, viu? Você deve ter o preparo espiritual, que é o que nós vamos trazer hoje,
mas também o preparo técnico. Ela, a regente ou o regente, é parte da liderança do grupo, responsável por coordenar os momentos de adoração congregacional. Existem pessoas que pensam que o regente ou os regentes não fazem parte da liderança, mas fazem sim. Eles são líderes juntamente com o líder oficial. No nosso caso, na nossa igreja, geralmente é um casal, mas ele é também co-líder junto. Não é uma liderança que, não é um regente, não é alguém que, por exemplo, não tem nenhum valor. Ao contrário, ele faz parte da equipe de liderança. A liderança não é uma pessoa só. Existe o responsável? Sim, a pessoa que é responsável em coordenar, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de uma equipe e justamente ele coordena a equipe. Porque se ele fosse fazer tudo sozinho, ele não seria o coordenador da equipe. Os 3 pilares da regência são... Isso aqui é muito bom. Eu gostei muito quando eu encontrei esses 3 pilares da regência. E acredite, vale a pena você colocar em prática esses 3 pilares da regência. O primeiro pilar da regência é chamado de bastidores. Você que está aí anotando, você que está assistindo, mas não está com a apostila, anote. O primeiro pilar da regência são os bastidores. O que é o bastidor? Os bastidores? Tudo começa aqui, antes mesmo do primeiro ensaio. Qual é o primeiro passo dos bastidores? Orar antes de tudo. Qualquer coisa que você for fazer na casa de Deus, qualquer trabalho que você for fazer na obra do Senhor, precisa iniciar com oração. Conclui com oração e se inicia com oração. A direção do Espírito Santo é essencial para escolher os louvores certos. Isso é tão importante, meus irmãos, porque hoje em dia, infelizmente, existe uma gama muito grande de louvores evangélicos, gospel, e que se nós não tivermos cuidado para prestar bem atenção na letra do louvor, você pode estar levando louvores heréticos para a sua congregação, para o seu grupo, louvores que não exaltam a Jesus, não exaltam a Deus, muitas vezes exaltam ao homem, são louvores com letras que não edificam, e você precisa estar em oração para que o Espírito Santo te conduza a escolher os louvores certos, que exaltem a Deus, adorem o seu nome e edifiquem aqueles que ouvem. Principalmente, verificar se o louvor é bíblico ou se ali não tem uma heresia. A heresia é quando eu falo algo deturpado da palavra. Eu tenho uma interpretação errada da palavra. Eu quero ensinar um conceito diferente do que a palavra de Deus traz. Entendeu? Segundo ponto, analise os hinos. Certifique-se de que o conteúdo está alinhado com a doutrina da igreja e adequado ao perfil do grupo. Isso também é importante. Não só o louvor está alinhado à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, como também está alinhado à doutrina da igreja. Quando a gente fala de doutrina, nós não estamos falando de usos e costumes, meus irmãos. Nós estamos falando do ensinamento bíblico, a base bíblica daquela igreja. Por exemplo, existem denominações que guardam o sábado. Existem denominações que têm usos e costumes e eles têm na sua doutrina a base bíblica, que eles ali interpretam como sendo a sua regra de fé. Já existe aquelas outras denominações onde não existe usos e costumes e as pessoas são livres para se vestir como quer, fazerem tatuagens, usar piercing. Então, dependendo do perfil da igreja, dependendo da doutrina da igreja, você precisa observar se aquele louvor não vai estar agredindo a doutrina daquela igreja.
agredindo o perfil que ela escolheu. Não estou dizendo que estas, as quais eu citei, estão certas ou erradas. Eu apenas estou citando que existem esses tipos de igreja, estas modalidades de doutrinas em determinadas denominações. Mas o ideal é que você veja o louvor com um perfil bíblico. Está dentro da palavra, até o que está sendo citado corretamente, a interpretação do texto que o louvor está aqui exaltando. Está correto? Isso é muito importante. E o perfil do grupo. Imagine você colocar um louvor extremamente agitado, um louvor, sabe assim, que o fôlego puxa bastante para um grupo de idosas ou para um grupo de senhores que não vai conseguir alcançar, não vai conseguir entrar naquele ritmo. E, na maioria das vezes, louvores mais rápidos ou é para grupo de jovens ou grupo de pessoas, como mulheres ou homens, que ainda estão em uma idade onde o fôlego está bom. Então, procure ver qual é o perfil do seu grupo, se ele vai acompanhar aquele louvor, se não tem tantas repetições. E assim, você vai ver que os louvores vão se encaixar e tudo vai dar certo. Conheça profundamente o louvor. A regente deve dominar a música para conseguir orientar o grupo com clareza. Imagina você ir para a frente do grupo sem conhecer o louvor, mas é você que vai reger. Como que você não vai para a frente do grupo sem conhecer? É o mesmo que você entregar a direção de um carro para quem não sabe dirigir. Como ela vai conduzir o carro se ela não sabe? A mesma coisa é com o louvor. Você precisa aprender o louvor, você precisa saber profundamente onde estão as paradas, onde tem a respiração, o tempo, a entrada do louvor. Tudo tem que estar no seu domínio. Você deve conhecer o louvor de cor até, sem nem olhar para a letra. Saber, de ouvido direitinho, qual é o momento que você entra. Tudo isso tudo isso você só vai conseguir nos bastidores. Porque você precisa aprender isso antes, para quando você for para diante das irmãs, ou dos varões, ou dos jovens, você já ter o louvor certo com você. Você sabe tudo. Como diz aqui, você conhece profundamente o louvor. Do começo ao fim, as repetições, as paradas, os tempos, tudo está dentro do seu domínio. Evite erros doutrinários. Examine bem a letra para garantir que não haja heresias ou distorções bíblicas. É o que eu havia falado antes, aqui eu repeti novamente, mas não vou mais falar porque eu já tinha dito. Porém, observe bem. No nosso caso aqui nas Assembleias de Deus, Missão para o Mundo, todas as irmãs, eu vou citar novamente agora o caso das irmãs, as nossas regentes, quando elas escolhem um louvor, elas enviam para mim, para que eu possa dar ali aquela corrigida, né? Ver se o louvor não tem algum erro doutrinário, algum erro bíblico, onde haja distorções ou heresias. Quando eu aprovo, aí sim, elas colocam no grupo. Seria muito bom que você, aí na sua igreja ou no seu departamento, tivesse alguém de confiança, um pastor, uma pastora, um professor da Bíblia, um professor de escola dominical, alguém que você sabe que entende bem das escrituras sagradas, de teologia, para te ajudar a verificar se os louvores que você está colocando no grupo não têm distorções bíblicas ou heresias. Organização do material. Mantenha as pastas e cópias dos hinos em bom estado e bem organizadas. Parece até uma coisa arcaica você falar de pastas ou cópias de hino. Para nós que já estamos, numa certa idade, isso não tem nenhum problema. Mas para alguns grupos de jovens, adolescentes, isso já é, coisa de outro mundo. Porque eles estão sempre com um celular na mão. E na maioria das vezes, as cópias dos louvores estão ali no seu
celular, no seu aparelho eletrônico. Porém, isso não é regra. Não é regra. Isso é exceção. Na maioria das vezes, tanto homens como mulheres, quando eu digo no sentido de varões e irmãs, preferem ali o bom e velho papel para acompanhar o louvor. Existem igrejas também onde há um telão, onde a letra do hino também é projetada, mas ainda há aqueles que não conseguem acompanhar pelo telão e preferem o papel. Se esse é o caso na sua igreja, você deve, como regente, organizar bem esse material, examinando para que as cópias e os louvores estejam sempre em bom estado e bem organizadas. O próximo ponto é ainda a continuação do material. Revisão dos textos. As letras dos louvores devem estar sem erros de português e conter todas as informações. Que informações? Se tem solo, quantas repetições tem, a entrada, as pausas, as marcações de tom e ritmo, se tem alguma narrativa, né, ou exclamação, o período em que volta ou se repete quantas vezes ali uma última frase, se o tom aumenta, tudo isso é bom que esteja na cópia para que a sua componente do grupo não venha ficar perdida com a sua cópia na mão. E olha, cuidado com os erros de português. Ensaiar a regência em casa. As irmãs esperam sua liderança clara. Prepare-se para conduzir com segurança. O que significa isso? Que nos bastidores, antes do ensaio, tudo isso aqui é antes do ensaio, é o seu bastidor, é o seu particular, é a sua oração antes, é a sua revisão antes, é o seu ensaio antes, sua organização de material antes, sua revisão antes e, é claro, ensaie o louvor na sua casa da forma como você vai fazer lá na igreja ou no determinado lugar onde você vai ensaiar. A forma que você vai levantar as suas irmãs, se vão cumprimentar a igreja, a forma como vão sentar, tudo isso deve ser ensaiado para quando você chegar no ensaio, tudo corra da forma como você planejou. Vamos agora para o segundo ponto. Lembra que eu falei que eram, deixa eu ver aqui a palavrinha certinha que eu usei, 3 pilares? O primeiro pilar é o bastidor. Agora vamos para o segundo pilar. O segundo pilar da regência é o ensaio, isso mesmo. O ensaio é o espaço onde a adoração começa a ser formada. Muito bom. Pontualidade é essencial. Oh, meu Deus, como isso é verdade. Como você, como a regente, pode chegar depois do grupo? Não pode. A pontualidade é essencial. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu moro longe. Se organize. Faça um esforço especial no dia do seu ensaio para que neste dia você consiga chegar na hora. A regência, ou melhor, a regente ou o regente deve ser a primeira a chegar, organizando tudo com antecedência. Isso é muito importante, demonstra organização, zelo, carinho e amor pela obra do Senhor. Inicie com oração. Consagre o ensaio ao Senhor. Lembra que nós falamos no início? Aquela lá dos bastidores, a oração é a oração pessoal sua, como regente, pedindo ao Espírito Santo para lhe orientar. Essa oração aqui é a oração de início do ensaio, pedindo também ao Espírito Santo para que ele esteja ali naquele ensaio e que aquele ensaio é consagrado ao Senhor. Crie um ambiente acolhedor, cultive amizade, respeito e amor pelas irmãs do grupo. Não seja uma regente ou um regente grosseiro, mal educado, que fala com as pessoas de forma estúpida. Ninguém está ali porque está sendo pago e é obrigado a estar ali. Não, as pessoas estão ali ensaiando
voluntariamente, porque elas amam a obra de Deus e elas querem apresentar para Deus no culto congregacional um louvor bonito, um louvor bem ensaiado. Não é para você, que é a regente, maltratar as suas componentes, tanto homens quanto jovens, quanto irmãs. Você não está ali como um chefe, um patrão que escreveu, não leu, já sabe o que acontece. Não, ninguém está ali para ouvir você gritar. Ninguém está ali para ouvir você desabafar seus problemas. Ninguém está ali para ouvir você descontar neles as suas frustrações. Não importa se você, na sua cabeça, vê aquela irmã ou aquele irmão fazendo algo de propósito, ou algo para te provocar, ou que não tem interesse nenhum. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ganhar os nossos inimigos. Não foi o que Jesus disse? No caminho, você ganha seu inimigo. Tente, como está dizendo aqui no nosso material, cultive amizade, respeito e amor pelas irmãs do seu grupo, pelos varões do seu grupo, pelos jovens do seu grupo. Cultive. Os irmãos sabem que para cultivar leva tempo. É com o tempo que se vai ganhando, que se vai cultivando. É você dando uma paz do Senhor em outros dias. Tem pessoas que só falam com a pessoa quando ela tem interesse na pessoa. Se ela não tiver interesse nenhum, ela nem fala. Dando um bom dia, dando uma paz do Senhor, perguntando se a pessoa está bem, mandando uma mensagem, se preocupando com esta pessoa, dando um abraço, quem sabe, fazendo uma visita. Tudo isso cultiva a amizade. E é claro, no dia do ensaio, sendo educado, respeitoso, amoroso. Saiba que fazendo isso, tudo que você pedir, o seu grupo, os seus componentes vão fazer por você. Promova unidade. O ensaio deve ser um momento de comunhão, onde todas se sintam incluídas e encorajadas. Como isso é bom! Oh, meu Deus, imagina você ter um grupo de irmãs, de varões, de jovens, de crianças unidas. Porque você promoveu essa unidade entre elas. Como? Valorizando cada uma com a sua diferença, porque todos somos diferentes, valorizando a capacidade, nunca menosprezando, porque vamos sempre usar a fulana, porque você sabe, né? A voz dela é extraordinária. E nunca usar a cicrana, porque a cicrana é desafinada. Não. Tente utilizá-la de alguma forma, treiná-la, ajudá-la a aprender. Quem sabe com o seu encorajamento, quem sabe com a sua forma de incluir ela de alguma maneira no louvor, naquela apresentação, ela não vai se sentir parte do grupo, porque existem pessoas que elas até estão ali no ensaio, mas elas se sentem que não fazem parte daquele grupo. Elas não se sentem motivadas, elas não sentem esta comunhão entre elas. Muitas vezes nem sequer é entregue a cópia para ela. E aquilo, meus irmãos, esse tipo de atitude demonstra, principalmente da parte da regente, menosprezo, demonstra que aquela pessoa está sendo excluída, às vezes porque não sabe cantar, às vezes porque é desafinada. Ajude esta pessoa. Ela quer fazer parte, ela quer ser incluída, ela quer ser encorajada a não desistir. Mensagem final. Termine com uma palavra bíblica de ânimo, avisos importantes e uma oração abençoando todas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Voltando ainda no tema da Promova a Unidade, nós temos um regente de varões que ele fez algo assim extraordinário. Ele treinou alguns obreiros, alguns homens, alguns varões, para solar determinados louvores. E olha, eu vou dizer para vocês, teve irmãos que solaram louvores que eu nunca imaginei de ver aquele irmão cantando, porque não parecia combinar, não parecia que ia dar certo, mas este regente de varões
conseguiu encaixar a voz dele no louvor certo e ficou muito bonito. Eu fiquei admirada, a igreja ficou admirada, e é isso que eu e você, como regentes, devemos fazer: testar, ajudar, encorajar, treinar, ensinar. E agora, nesse último ponto que eu falei para mensagem no final, a própria regente pode fazer isso, mas o correto seria que a dirigente do ciclo de oração ou a pastora fizesse esse encerramento. Porém, você, regente, numa situação que não tenha nem a dirigente, nem a pastora, ou nem o líder de obreiro para os varões, não sei, não tenha alguém que possa assumir este papel, você, primeiro regente, deve assumir este papel. Qual é o papel? Terminar com uma palavra bíblica, sim, fazer uma leitura de um texto bíblico, terminando o ensaio, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra abençoadora. Nada de pegar palavra proposital para atingir alguém querendo ferir. Não faça isso. Peça direção ao Espírito Santo para que ele te dê a palavra que Deus quer que seja dita, porque a mensagem é dele. Depois, você deve ter avisos importantes para o grupo, como cultos, saídas, eventos, aniversários, festividade. Tudo isso são avisos que você deve aproveitar o ensaio para estar passando para o grupo. E por último, faça uma oração abençoando o seu grupo. Se tiver um pastor, peça ao pastor para fazer. Se tiver uma pastora, peça para fazer. Se tiver alguém que você, em seu coração, você se sentiu dirigido para pedir para essa pessoa, peça. Mas nunca termine o seu ensaio sem uma palavra de Deus, sem os seus avisos e sem uma oração abençoadora. E agora nós vamos para o terceiro pilar da regência. E é o quê? A apresentação, é claro. Depois de um bastidor como esse, com oração, estudo, preparação, e um ensaio como esse, com oração, preparação, unidade, comunhão, amor, respeito, é claro que a apresentação vai ser linda. Se os bastidores forem bem preparados e o ensaio foi proveitoso, a apresentação será um canal poderoso de adoração. A regente deve conduzir o grupo com segurança, sensibilidade e unção. Quando o grupo louva com dedicação e preparo, a igreja se conecta, adora junto e a glória de Deus se manifesta. Como é bom quando a gente vê um grupo que se levanta para adorar a Deus, para louvar e engrandecer o seu nome, e toda a igreja sente a presença de Deus recebendo aquele louvor. A adoração com excelência não significa só perfeição técnica, mas comprometimento espiritual, preparação e amor pela obra de Deus. Que cada encontro do círculo de oração, ou de varões, ou de jovens, ou de crianças, seja um reflexo da presença de Deus entre nós. Vocês gostaram, regentes? Espero que eu tenha ajudado você, que essa mensagem, esse ensino possa ter edificado a sua vida, e que você possa corrigir os seus erros e melhorar cada vez mais, para que quando você fizer esse gesto de levantar o seu grupo para louvar a Deus, o próprio céu se abram para receber o seu louvor. Que Deus abençoe você e fique na paz.